Olá você que acompanha o Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de Champions League, Bayern de Munique contra Real Madrid, ou Real Madrid contra Bayern, já que o jogo aconteceu no Santiago Bernabéu. Um dos dois jogos que abriram, essa rodada de ida, por assim dizer, das quartas de final da Champions nessa terça-feira. Um jogo muito movimentado, muito aberto, de muitas finalizações para os dois lados e contextos que variaram, A hora o Real Madrid foi superior, ora o Bayern foi superior, mas na minha concepção, o time que foi visitante nesse jogo de ida mereceu sair com a vitória. O time treinado pelo Vincent Kompany, muito bem treinado por sinal, mereceu sair com o resultado positivo e agora vai defender essa vantagem em casa na semana que vem. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que você achou do jogo, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, tá falado? Sem mais delongas, como de costume, vamos começar aqui falando das escalações das duas equipes. Esse vídeo vai ser mais parecido com o que a gente já costuma fazer aqui no canal desde o começo, analisar um pouco a partida de vários pontos de vista, em vários aspectos, enfim. Então, começar aqui pelos times titulares. O Real Madrid à esquerda do seu vídeo com o Lunin no gol por conta da lesão do Courtois. Arnold na lateral direita, Rudiger como zagueiro ao lado do Hausen e o Carreiras aberto pelo lado esquerdo, dupla de volantes com o Thiago Pitart e o Tchouaméni como tem sido, Arda Güler aberto pela esquerda, Valverde aberto pela direita, Mbappé e Vinícius Júnior formando a dupla de ataque. Do lado do Bayern, Neuer no gol, grande desempenho do Neuer, melhor jogador em campo eleito pela UEFA, na minha concepção também, Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer formando o quarteto defensivo, Kimmich e Pavlovic com a dupla de volantes, e aí a diferença entre um time e outro é essa parte mais da frente. O Bayern joga com o Gnabry como uma espécie de meia/segundo atacante, Olise, Harry Kane e Luis Diaz formando o trio de ataque. Uma coisa que eu acho interessante destacar aqui nesse começo de vídeo, para a gente abrir a análise, é em relação ao primeiro tempo. Eu tenho visto, nessa noite, depois do jogo, uma série de divergências em relação à interpretação do jogo, e geralmente quando o jogo é equilibrado, isso acontece mesmo, Tem gente que interpreta que um time foi melhor, gente que interpreta que o outro foi melhor, que de fato as duas equipes tiveram pontos fortes e pontos fracos, conseguiram se sustentar de diferentes maneiras, com propostas de jogo distintas, mas na minha concepção o Bayern foi melhor no primeiro tempo. O Real Madrid, dá para dizer que teve boas chances, inclusive na própria primeira etapa teve, pelo menos, se não me engano, 3 defesas muito boas do Neuer, que inclusive consagraram ele, como o melhor jogador em campo, mas o controle de jogo como um todo foi do Bayern. E essas chances que o Real Madrid tinha no decorrer da partida não eram tão constantes assim, pelo que se desenrolava, pelo que o campo mostrava. Eram situações mais isoladas do que algo que estava acontecendo repetidamente por conta de um erro específico do Bayern ou algo positivo do Real que estava conseguindo superar tanto assim o Bayern. Então, mesmo que dê para dizer que o Real Madrid tenha tido chances melhores do que o Bayern, pelo menos ali até os 30 minutos dessa primeira etapa, o fato do Bayern estar com o controle do jogo e mantendo a posse no campo de ataque, conseguindo encontrar brechas ali na defesa, empurrar o Real Madrid para trás e ficar rondando a área, dá até para dizer por uma questão lógica que a probabilidade do Bayern abrir o placar àquela altura do campeonato era mais alta do que a do Real Madrid de abrir o placar. E isso até os 30 minutos, porque a partir do 30, no momento que o Neuer faz uma das defesas lá, se eu não me engano, é a defesa daquele chute de fora da área, muito bom inclusive do Vinícius, que o Neuer se estica para defender o chão. Depois disso, o Real Madrid não passa nem até aquelas escapadas isoladas. Passa a ser um domínio completo do Bayern de Munique, que acaba encontrando o gol com o Luis Diaz na marca dos 41 do primeiro tempo. E vale, claro, destacar a parte tática do time do Bayern de Munique. Aí a gente volta para o campinho aqui com o Real se defendendo nesse característico 4-4-2. O Vinícius Júnior e o Mbappé ajudaram até mais do que a gente costuma ver na parte defensiva, porque realmente no contexto que o Bayern vinha empurrando bastante mesmo o Real Madrid para trás, inclusive essas linhas acabavam ficando compactadas, então tinha o Tchouaméni e o Pitart que acabavam se aproximando dessa dupla de zaga, o Valverde e o Arda Güler auxiliando bastante os laterais para defender esses flancos do time do Kompany. O Vinícius e o Mbappé muitas vezes apareciam em ações interessantes até na parte defensiva, além de, claro, avançar na correria lá na frente para receber bolas longas nas tentativas de transição que o Real Madrid propunha. Mas, como eu venho dizendo, a estratégia do Bayern
foi a estratégia costumeira, né, que a gente vê aí de praxe semanalmente, os jogos de campeonato, de copas e por aí vai. Tem sempre os dois laterais bastante avançados, pelo meio geralmente, então o Laimer por esse lado esquerdo é improvisado, só que não tanto improvisado assim, porque ele tem jogado bastante por esse lado mesmo no decorrer do ano, cada vez mais. O Stanisic já por esse lado direito centralizado também, com os pontas abertos, né? O Olise e o Luiz Dias, que são pontas de fato com característica de jogar pelo lado, de buscar um contra um, buscar jogadas de drible, seja cortando para o meio, pela linha de fundo, enfim, mas jogadas de fato individuais. Então acaba formando essa dobradinha. O Laimer e o Stanisic ajudam a ocupar a marcação do Real Madrid e gerar essas possibilidades mais livres, por assim dizer, ou menos marcadas para os pontas, o que exigia, obviamente, muita ajuda aqui tanto do Arda Güler quanto também do Valverde. Aqui pelo meio tem essa dinâmica do Kane com o Gnabry, ora o Kane mais recuado, o Gnabry mais avançado, ora o contrário, o Kane mais avançado com o Gnabry mais recuado, o que confundia também, né, essa marcação tanto dos zagueiros quanto também dos volantes, né, que ficavam aqui nesse meio, então exigia bastante também auxílio deles. E os volantes, eles ficavam um pouquinho mais para trás, auxiliando nessa segunda bola. Muitas bolas sobravam para esses volantes e acabavam iniciando outras jogadas para o time do Bayern, tentando controlar a gente fazer entre linhas, enfim, nesse bololô todo aqui, por assim dizer, que se formava com um volume altíssimo de jogadores, um volume ofensivo muito alto do Bayern, que é uma das características desse ótimo trabalho do Kompany. Então mesmo que isso é interessante também, porque mesmo se você tem dos laterais avançados, você tinha os volantes mais numa espécie de contenção por aqui, que conseguiam dar conta dessa segunda bola e também dar conta de nerfar essas transições, tentativas de transição do Real Madrid, assim como, claro, os zagueiros, né? O Upamecano, que é um zagueiro muito rápido, chegou a errar no jogo, mas nesses duelos, velocidade ganhou alguns também, do Vinícius Júnior, que era por onde a bola do Real Madrid chegava geralmente, né? Mais por aqui do que pelo lado direito com o Mbappé, por mais que o Mbappé participasse bastante. Só que geralmente a bola chegava no Vini, e até aproveitando para falar, né, o Mbappé se movimentava bastante para tentar receber algum espaço livre, o Valverde também tinha bastante liberdade por aqui, nesses momentos que o Real recuperava a bola, então era uma transição realmente bastante rápida, que deu resultado em alguns momentos, mas, como eu falei, não foi uma constante tão forte, assim como foi, por exemplo, em alguns momentos contra o Manchester City, foram mais lances isolados do que algo constante de fato. Então, dessa forma, o Bayern de Munique conseguia conciliar um volume ofensivo muito alto com também uma contenção relativamente interessante lá atrás. Claro que é um cobertor curto, você corre riscos, assim como correu nas chances que o Real Madrid teve, mas na medida do possível, enquanto você tem um volume ofensivo tão forte, é difícil que você tenha uma contenção, uma possibilidade de contenção lá atrás maior do que a que o Bayern de fato teve nessa partida. E essa foi a tônica do primeiro tempo, e além do Bayern conseguir aplicar esse volume lá na frente, também pressionou bastante em vários momentos, inclusive no primeiro minuto do segundo tempo, que o Bayern recupera a bola e o Harry Kane acaba marcando um golaço, enfim, uma bela finalização. Dividiu um pouco as opiniões, né, se o Lunin poderia ou não ter pegado aquela bola. Não acho que dá para dizer que é uma falha do Lunin. Talvez dê para dizer no máximo que o Lunin poderia ter feito melhor. Mas, por exemplo, dá para imaginar que se tivesse Courtois ali, ele seria capaz de pegar. Mas aí entra também no mérito de que o Courtois é um nível muito acima de goleiro. Mas não dá para dizer que é uma falha do Lunin. Acho que de forma alguma, méritos do Bayern, méritos do Harry Kane, abre 2-0 no placar. Daí em diante, de uns 10, 15 minutos de tempo em diante, o Real Madrid melhora no jogo, inclusive por conta das substituições entre o Bellingham e entre o Brahim Dias, que são jogadores que são novas possibilidades de flashes, por assim dizer, a grosso modo, que o Real Madrid pode acionar nessas tentativas de transição. Então, além de já ter Vini, além de já ter Mbappé, de já ter Valverde, tem também Brahim, tem também Bellingham, e o Bellingham é muito interessante por ser esse elo, né, entre o meio de campo e o ataque. Então é um cara que consegue recompor bem, consegue dar conta da parte defensiva, mas também consegue dar conta de auxiliar nessas tentativas de ataque, tanto com o passe quanto também com a própria velocidade dele, né, aparecendo como um elemento surpresa vindo de trás lá na frente. Então o Real Madrid melhora no jogo, o Bayern tem menos posse de bola no segundo tempo do que no primeiro, o Real Madrid consegue acumular mais oportunidades,
Tanto que no fim das contas, mesmo depois de toda essa análise que eu fiz, mesmo depois de tudo isso que eu falei em relação ao Bayern, o número de finalizações total foi o mesmo dos dois lados. Teve 20 para cada lado, 40 finalizações no jogo, como eu disse lá no começo, muito aberto, de muitas possibilidades, mas com o Bayern vencendo e vencendo com méritos, na minha opinião, apesar do Real ter conseguido ter esboçado essa reação, inclusive fez o gol, né, diminuiu a desvantagem com o gol do Mbappé, inclusive um belíssimo passe do Alexander-Arnold, que mostrou muita qualidade técnica em alguns momentos, como já mostrava no Liverpool. Claro que a deficiência dele, o calcanhar de Aquiles dele é a parte defensiva, mas ele tem recuperado espaço no Real e pode ser uma alternativa interessante, principalmente em contextos que o Real precise buscar o resultado, como vai ser no jogo de volta da Champions contra o Bayern de Munique, tá falado? Então, o Bayern vence com méritos, fora de casa, leva o resultado positivo para casa, chega como favorito para passar nessa eliminatória, mas vai ser outro contexto de jogo, né? Na Baviera, talvez o Real Madrid venha com uma postura de precisar mais propor o jogo, quem sabe, precisar mais trabalhar com a posse de bola, e tem jogadores, tem material para isso, por mais que não seja o jeito de jogar que o Real Madrid mais gosta, né, costumeiramente, seja com o Arbeloa, seja também com o Ancelotti lá atrás, tem capacidade para vencer esse jogo e chega motivado por conta dessa reta final de partida, ter muitas oportunidades, principalmente com o Vinícius e o Mbappé, que apesar dos jogadores que entraram depois, né, no decorrer da partida, terem auxiliado essa reação do Real Madrid, tudo continuou centrado, por assim dizer, no Vinícius e no Mbappé, que acumularam juntos, somados, 13 das 20 finalizações do Real no decorrer da partida. Então, são as grandes esperanças de gol e de empate ou virada, levar para pênaltis, enfim. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. A Alemanha, o confronto continua aberto, mas com um favoritismo talvez maior agora do Bayern do que era no começo da eliminatória, certo? Mais uma vez, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos por aqui, fique de olho. Comente também o que você achou da análise, se sentiu falta de algum ponto que eu deixei de falar, ou se discorda de alguma coisa, vamos trocar essa ideia boa por aqui. Compartilha também o vídeo, o canal, com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise, certo? Muito obrigado por isso mais uma vez, tamo junto, um abraço e até a próxima.